Bom dia. Meu nome é Marciele, eu sou consagrada da Comunidade de Vida, Filhos de Sião. E é com muita alegria que eu estou aqui para falar sobre esse dia tão especial. É uma responsabilidade muito grande, né? Depois de grandes pregadores, como a Marília e o Paulo Filho, que já passaram por aqui. Mas eu fico muito feliz também, né? Porque a nossa comunidade tem excelentes pregadores, né? Que nos ajudam a entender melhor esse tempo tão belo da nossa igreja, que é a Semana Santa. Hoje é Sábado Santo. É dia de quem? Todo especial. Todos os sábados é especial, porque é dia de quem? Nossa Senhora, dedicado a Maria, né? E esse foi um dos motivos pelos quais o sábado é dedicado a Nossa Senhora, é justamente esse Sábado Santo, por causa do Sábado Santo. Porque ela foi o primeiro sábado que ela passou o seu filho, né, a presença do filho, presença viva, primeiro sábado, mas também foi o sábado das dores de Nossa Senhora. Pensem aí a dor de perder um filho. Deve ser uma dor insuportável. Deve ser uma dor, assim, dilacerante. Tiago está dizendo a minha mãe que a diga, né? Verdade. E quanto uma mãe chora ao ver o seu filho num túmulo, num caixão, né? E Maria, imaginem a dor que Maria sentiu ao ver o seu filho na cruz, sendo dilacerado. Vamos fechar os nossos olhos neste momento. Vamos trazer essa imagem de Jesus Cristo novamente à nossa mente. Aos pés da cruz estava lá, diz São João, Maria, João, a irmã de sua mãe. Mas imaginem agora só Maria e Jesus ali aos pés da cruz. Depois de ter sentido toda a dor de ver seu filho sendo chicoteado, sendo flagelado, tendo suas carnes rasgadas. Depois de sofrer toda a dor de ver seu filho sendo crucificado, levando a cruz, com o rosto já todo desfigurado, para terminar e para que tudo fosse consumado também. Vem aquele soldado e lança e transpassa com a lança o coração de Jesus, o lado de Jesus, que jorra sangue e água. E Maria, nessa hora, talvez nem tenha conseguido ver, tenha baixado a cabeça, inclinado a cabeça, já com uma dor insuportável, humanamente falando. Mas depois Maria vê o seu filho dando o último suspiro. E Maria junto também dá aquele último suspiro, aquele suspiro ofegante, aquele suspiro que só uma mãe pode dar diante da cruz. E só com a graça de Deus ela poderia dar. E ela vê aí o seu filho morrer, sendo envergonhado, humilhado diante de todos. Mas depois vem os soldados e entregam Jesus, ferido, flagelado, rasgado, dilacerado, transpassado, e colocam Jesus nos braços daquela mulher. Jesus agora recebe, pode ficar com os olhos fechados. Jesus agora recebe, Maria agora recebe Jesus em seus braços. Todo já coberto de sangue. Ela talvez não sabia aonde colocar a sua mão, porque era dor demais.
mas ela beija aquele filho que ela acompanhou toda a vida e sentindo dores junto com o filho. Uma dor profunda havia no coração de Maria, mas ao mesmo tempo uma esperança, uma grande esperança. Ela viveu aquele tempo, aquele momento, numa espera na ressurreição, confiante, esperando confiante em um novo tempo, em uma nova vida, em um novo céu e numa nova terra, que ele haveria de ressuscitar, que tudo não acabaria ali. Mesmo sem entender, porque talvez Maria não compreendesse, mas ela guardava tudo em seu coração, no silêncio de uma mãe, no silêncio de uma mulher que tinha fé, no silêncio de quem sabe esperar, confiante em Deus. E depois Maria vai viver, né, vai adorar o sepulcro. Maria acompanha, com certeza Maria acompanhou. Depois os evangelhos não citam mais. Podem abrir os olhos. Depois os evangelhos não citam mais. Eu li os textos, os evangelhos de Mateus a João. Não citam a presença de Maria, mas com certeza Maria foi ali e acompanhou todo o momento. Maria foi até o sepulcro, Maria foi adorar o sepulcro. Porque se uma mãe, não é, Tiago? Se uma mãe não quer sair, quando o filho morre, não quer sair de perto do filho ali, mesmo sentindo as dores, imagine Maria. Então é por isso que hoje é o sábado dedicado a Maria, né? O sábado santo. É o sábado dela. Porque ela soube viver estas dores, soube esperar em Deus, mesmo na dor. E aqui eu vi muito filho de Sião, Lucinha. Me lembrei, eu disse, meu Deus do céu. Assim, e rezei muito com Maria esses dias, né? Filho de Sião, ele é chamado portador do carisma, louvai e adorar o amor que não é amado, principalmente em meio às dores. Eu dizia, meu Deus, como é que se louva num momento desses, né? Tão difícil. Um momento que a dor parece ser insuportável e incomparável a qualquer outra dor. Mas Maria, como ninguém, ela soube dar o perfeito louvor a Deus e soube adorar. É por isso que ela é a mulher, é por isso que ela é a excelsa filha de Sião, a excelsa virgem de Sião. Porque ela soube viver cada tempo, cada segundo, cada instante, esperando em Deus, com o olhar em Deus, com o coração em Deus, e se deu toda. Jesus é o novo Adão e Maria a nova Eva. Então, ela viveu tudo aquilo também. Como Jesus viveu na carne, mas Maria viveu no espírito. Tudo, toda a flagelação, toda a angústia de Jesus, todo o sofrimento, toda a dor. Enquanto Jesus padecia na carne, no próprio corpo, Maria, a nova Eva, porque por uma nova mulher, por um novo Adão, por um novo homem, tudo precisava ser renovado. Deus queria renovar a face da terra. Ela viveu este momento no espírito. O catecismo diz assim: Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 632. As frequentes afirmações do Novo Testamento, segundo as quais Jesus ressuscitou dentre os mortos, pressupõem anteriormente à ressurreição que este tenha ficado na morada dos mortos. Este é o sentido primeiro que a pregação apostólica deu à descida de Jesus aos infernos.
Jesus conheceu a morte como todos os seres humanos e com sua alma esteve com eles na morada dos mortos. Mas para lá foi como Salvador, proclamando a boa notícia aos espíritos que ali estavam aprisionados. A Escritura denomina a morada dos mortos, para a qual Cristo morto desceu, de os infernos, o Sheol ou o Hades. Visto que os que lá se encontram estão privados da visão de Deus. Este é, com efeito, o estado de todos os mortos, maus ou justos, à espera do Redentor. O que não significa que a sorte deles seja idêntica, como mostra Jesus na parábola do pobre Lázaro recebido no seio de Abraão. São precisamente essas almas santas que esperavam seu libertador no seio de Abraão, que Jesus libertou ao descer aos infernos. Jesus não desceu aos infernos para ali libertar os condenados, nem para destruir o inferno da condenação, mas para libertar os justos que o haviam precedido. Eu confesso que eu vinha comentando com a Lucinha que eu estudei muitas coisas, li várias coisas para poder fazer essa pregação. Falando da mansão dos mortos, da morada dos mortos, né? Mas aí depois, ontem eu sentei, parei e disse, eu vou ficar só com a Bíblia e o catecismo. Porque aqui já tem tudo. Aqui já tem tudo. E quando se trata dos dias santos, eu confesso que eu temo em dizer aquilo que eu penso e aquilo que não é de acordo com a doutrina da igreja, né? Então, eu preferi ficar com o catecismo e a Bíblia. Então, porque nestes dias há muitos questionamentos, principalmente para quem está participando pela primeira vez de um retiro desses, né? Tem gente novo e que às vezes nunca ouviu falar da Sexta-feira Santa, do Sábado Santo. Vocês já ouviram? Felipe, já ouviu falar? Sim, já esteve, entende o que é o Sábado Santo? Não precisa responder não, né? Mas assim, então muita gente fiquei preocupada de falar aquilo que eu pensava. Mas, então, tem gente que tem muitos questionamentos e dúvidas a respeito dessa morada dos mortos, da mansão dos mortos, do inferno, né? Do Sheol, o que é esse Hades, o que é isso, o que é aquilo, o que é o purgatório. Essa morada dos mortos era o purgatório, né? Então, são alguns questionamentos que muita gente tem. Mas o catecismo da Igreja Católica, nestes parágrafos, né, ele vem nos falar a verdade. Enquanto cristão, nós temos que acreditar naquilo que a nossa igreja fala, né, na verdade da nossa igreja. Porque há muitos comentários sobre isso que eu acabei de dizer, né? Se existe, se não existe, se foi real, se foi só espírito e vários questionamentos. Então, Jesus, a igreja diz que Jesus morreu de fato, Jesus morreu e desceu, como todo ser humano morre, Jesus morreu, tá? Morreu de verdade, morreu, foi sepultado, esteve no túmulo, com o seu... mas a sua alma, o seu corpo não foi corrompido, por isso que no terceiro dia da ressurreição, ele retoma o seu corpo, ele volta para o seu corpo, porque o corpo de Cristo não foi corrompido, até porque alguns dizem que só a partir do quarto dia que começariam a corrupção do corpo, e Jesus ressuscita no terceiro dia. Então ele desce verdadeiramente, ele morre de verdade, né? Ele desce à mansão dos mortos. Aí é que tá. Desce à mansão dos mortos também, como todos os outros. Porque todos os que morreram, diz o Catecismo da Igreja Católica, antes de Cristo, também estavam lá, na mansão dos mortos. Todos, sabe? Estavam lá. Então Jesus morre e também vai para a mansão dos mortos. Mas Jesus vai como Deus. Jesus vai como Deus, como Salvador, como Senhor, com a espada da vitória. Vai para libertar todos aqueles que já haviam morrido antes dele,
mas todos aqueles que foram justos. Como alguns pensam e falam, dizem que o inferno ficou vazio. O inferno não ficou vazio. O inferno não ficou vazio. Jesus vai para libertar aqueles que foram justos, tementes a Deus. Mas se ele só foi para libertar esses, e o que era essa morada dos mortos, se todos estavam lá? Nessa mesma morada, justos e não justos, bons e maus. Por quê? Todos estavam no mesmo lugar. Bem, o Catecismo da Igreja diz que esse inferno, a palavra aqui, a morada dos mortos, o inferno aqui, ele quer dizer, ele significa em latim, o interior da terra. Então, não era ainda o inferno como nós conhecemos hoje, o inferno da condenação, o inferno que aqueles que morrem, né, iriam passar o resto da vida condenados. Não era esse inferno, mas era o inferno que é o interior da terra. Significa aqui o interior da terra. Em latim, infernis, que significa interior. Então, todos estavam no interior da terra, nessa morada dos mortos, mansão dos mortos, e Jesus, vitorioso, desce até lá. E aí, né, tem gente que pensa que era também o purgatório. Eu estou fazendo questão de responder, de dizer isso, né, para não haver dúvidas no nosso meio, tá? Principalmente, eu sei que teve gente que já ouviu isso, mas para os que estão ouvindo pela primeira vez. Então, não era o purgatório, porque o purgatório ainda não existia. O céu existia, mas as portas do céu estavam fechadas para todos nós. E Jesus, ele vem abrir, ele morre justamente para poder ressuscitar e abrir as portas do céu para todos nós, que se fecharam pelo pecado original, pelo pecado de Adão e Eva. Então, pela sua morte vitoriosa, pela sua gloriosa ressurreição, Jesus abre de novo as portas do céu para nós. Então, o purgatório, como a igreja define hoje, seria um tempo de purificação, né, das penas, dos pecados nossos, mas já é certeza de céu. Então, não poderia ser ainda o purgatório, porque o céu ainda estava fechado para nós. Então, e nem era o inferno propriamente dito, porque havia os justos lá ainda. E os justos não mereciam a condenação eterna. Entende? Os justos ainda não mereciam a condenação eterna. Então, alguns dizem que todos estavam no mesmo lugar, mas os justos, todos estavam privados da visão de Deus. Passaram muito tempo sem ver Deus. Pensem, quando eu lia isso, eu digo, meu Deus, como era que estava Adão? Adão esteve no paraíso com Deus. Adão contemplou os olhos de Deus, contemplou a face de Deus. E ele passou muito tempo, esperou Jesus vir, descer até ele, a morada dos mortos, para poder contemplar de novo o seu olhar, a sua face. A alegria de Adão e a alegria de Deus, aí, gente, olha, eu acho que foi assim, inexplicável. Porque aquele que estava no paraíso, foi o primeiro a contemplar o olhar de Deus, já estava privado, passou tempos privado da visão de Deus. Então, todos aqueles que estavam lá na morada dos mortos estavam privados da visão de Deus. Porém, os justos, eles não sofriam as penas no próprio corpo, e havia neles a esperança da ressurreição.
enquanto os outros, os maus, aqueles que não foram justos, já não havia neles a esperança. Já não havia neles, eles também estavam privados da visão de Deus, mas neles não havia mais a esperança de tempos melhores. Não havia a esperança de ressurreição da vida eterna. E aí essas são as palavras minhas, e aí eu penso que deve ter sido já uma angústia profunda, uma solidão profunda e uma tremenda angústia e desespero por não poder mais, saber que não poderiam mais estar com Deus. Estar com Deus, estavam privados eternamente da visão de Deus. Então, enquanto nos justos havia a esperança de vida eterna, a esperança da ressurreição, para os outros não havia mais essa esperança. Amém? Vamos pegar lá então agora Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 22. Havia um rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo, e que todos os dias se banqueteava e se regalava. Havia também um mendigo por nome Lázaro, todo coberto de chagas, que estava deitado à porta do rico. Ele avidamente desejava matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães iam lamber-lhes as chagas. Ora, e esse versículo é o que interessa, tá? Ora, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Para onde Lázaro foi? Para o seio de Abraão. E o rico foi simplesmente sepultado. Então Jesus aqui conta esta parábola, e Jesus aqui já fala, daquela morada dos mortos, né, para onde ele iria depois que morresse, né, e da sua glória, daquilo que iria acontecer. Eram pessoas que, ele fala aqui, pessoas que haviam morrido já, falecido, o rico e Lázaro, mas foram para o mesmo lugar, a morada dos mortos, mas o destino, como diz o Catecismo da Igreja Católica, o destino de ambos eram diferentes. Enquanto Lázaro, o justo, foi para o seio de Abraão, porque Abraão é o nosso pai na fé, para o seio de Abraão, o rico foi sepultado. É o que eu acabei de falar para vocês. Para Lázaro havia a esperança de ressurreição, para o rico não mais havia. Ele já sabia que estava condenado. Por isso que ele pede, manda, Senhor, né, manda que Lázaro molhe pelo menos a gota da minha língua, e aí vocês conhecem toda a parábola. Manda que os mortos vá aos meus familiares profetizar, dizer a eles que esse lugar existe, em outras palavras, dizer a eles que esse lugar existe de verdade e que eu estou aqui já condenado para que eles também não sejam condenados. Sabe? E que nós não possamos ser como ter essa angústia do rico, mas que nós possamos, já aqui na terra, esse sábado é para nos fazer refletir também a respeito disso, da nossa vida, como eu tenho vivido a minha vida. Se hoje eu morresse, eu iria para o céu com a certeza da ressurreição, ou seria condenada eternamente? E não dá para evangelizar a minha família, os meus, não dá para dar a vida, não dá para dizer sim a Deus depois de morte, sabe? Não dá. O tempo é hoje, o tempo é agora. É este sábado santo que Deus nos dá para dizermos sim a Deus. A Lucinha conduzir a oração para que nós nos ofertássemos a Deus. Esse sábado e esse tríduo pascal é para nos dizer que a nossa vida não termina aqui, não acaba num túmulo, no sepulcro, no caixão. A nossa vida, ela vai além. Nós somos do céu e nós nascemos para lá voltar.
E o tempo de nos convertermos, o tempo de sairmos do sepulcro, dos nossos túmulos espirituais, é agora. É nestes dias que Deus quer nos levar. Vamos pegar então Mateus, capítulo 27. Mateus capítulo 27, 51 a 54. Eu já havia pedido para vocês marcar. Então, e eis que o véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu, fenderam-se as rochas. Os sepulcros se abriram, e os corpos de muitos justos ressuscitaram. Saindo de suas sepulturas, entraram na cidade santa, depois da ressurreição de Jesus, e apareceram a muitas pessoas. O centurião e seus homens que montavam guarda a Jesus, diante do estremecimento da terra e de tudo o que se passava, disseram entre si, possuídos de grande temor: verdadeiramente este homem era filho de Deus. Palavra da salvação. Então nós temos aqui uma leitura que também já nos fala e nos revela o dia de hoje. Como Deus desce à morada dos mortos, Ele que só leva, os sepulcros se abriram e os corpos de muitos justos ressuscitaram. Gente, quando a palavra de Deus diz que o véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo, a terra tremeu e as rochas se fenderam. O que isso quer dizer para nós? No dia de hoje, isso também acontece. Isso nas nossas vidas se repete. Se repete não, né? Porque é único, o dia é único, perdão. Mas a palavra de Deus, ela é sempre atuante. E ela atua, quer se concretizar, se atualizar hoje nas nossas vidas. E Jesus, quando ele morre na cruz, quando ele dá o último suspiro, e aqui eu agora lembrei daquele lá, do bom ladrão, daqueles que estavam crucificados, foram crucificados com Jesus. E o que é que ele diz para Jesus? Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. E Jesus diz o quê? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Vamos dizer como bom ladrão também? Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Aí Jesus responde para você: em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo num paraíso. Tome posse desta verdade. Deus não quer que saiam daqui nenhum mais no túmulo, no sepulcro. Ninguém mais daqui pode sair sepultado, como mortos. As pessoas da nossa cidade não podem ver andando por aí almas, sabe? Mortos, múmias, como se diz. Não podem. As pessoas, quando saírem daqui, elas precisam ver nos nossos rostos reluzentes, renovados por esse Cristo que nos dá a mão, por esse Cristo que diz: vem, eu vim para te salvar. Eu vim para te levar comigo, para estar comigo no paraíso, porque lá é o teu lugar. Mas voltando ao véu do templo que se rasgou, Jesus, quando esse véu do templo se rasga, gente, nos templos, antigamente, no Antigo Testamento, haviam dois véus, o véu externo e o véu interno. E o véu interno, só quem poderia ultrapassar esses véus
eram os sacerdotes. Para os véus, eles velavam, eles escondiam o Santo dos Santos, a Arca da Aliança, a Tábua da Lei. Então, só quem tinha acesso ao Santo dos Santos eram os sacerdotes, aqueles escolhidos. Não eram todo mundo, não era qualquer pessoa, de qualquer jeito, que poderia ir aos Santos dos Santos e atravessar aqueles véus. E dizem que o véu interior, que era o véu que dava acesso propriamente ao templo sagrado, ao Santo dos Santos, esse véu, dizem que ele tinha em torno de 30 centímetros de espessura. E que, quando eu li, dizia que nem juntas de bois poderiam rasgar aquele véu. Nem juntas de bois poderiam ultrapassar aquele véu. Mas com a morte de Cristo na cruz, o véu se rasga. E se rasga em duas partes. Porque o véu é a carne de Cristo que se rasga. O que vela agora o Santo dos Santos no Novo Testamento é a carne do próprio Cristo. E aquele véu se rasga. O Verbo divino. Se rasga e diz: vocês não têm mais véus que impeçam que vocês venham até mim. Não há mais véus. O véu se rasga pela minha morte. Pela minha morte vitoriosa, esse véu se rasga. E não há nada mais que impeça você chegar até mim. A não ser que você não queira. Mas eu me rasgo, eu me mostro a ti. Eu sou a via de acesso ao Pai. Eu sou o caminho que te leva ao Pai. Por isso que eu me rasgo por ti. As cortinas do templo se rasgam para te dizer: venha até mim. Venha até mim. Venha ao Pai. Eu quero te levar ao Pai. Eu quero te levar para o paraíso comigo. Então, depois a leitura diz que os sepulcros se abriram, a terra estremeceu, gente. Sepulcros se abriram, saindo de suas sepulturas, entraram na cidade santa depois da ressurreição de Jesus e apareceram a muitas pessoas. Quando apareceram a muitas pessoas, aqui esse versículo não quer dizer que as almas saíram andando pela terra, né? E saíram se mostrando para muitas pessoas. Não. Aqui, quando nós sairmos daqui, não vão ser almas andando para se mostrar, né? Não são sepulcros que se abriram, que entraram na cidade santa para mostrar ao povo de Marco. Mas a palavra de Deus quer dizer aqui que em Cristo, todos aqueles que estavam na mansão dos mortos, todos aqueles justos que ressuscitaram com Cristo, recebem um novo Espírito, recebem o Espírito de Deus. Recebem o Espírito de Deus e inauguram um novo tempo. Inauguram uma nova terra, um novo céu. O céu se abre de novo. O céu que se havia se fechado, ele se abre. E todos entram neste novo céu. Inauguram esta nova terra, este novo tempo para todos nós. Deus quer também inaugurar hoje este novo tempo nas nossas vidas. Na nossa vida familiar, na nossa vida espiritual. Porque às vezes a gente leva só para a vida espiritual. Mas Deus quer inaugurar um novo tempo na tua família, na tua casa, sabe? Com os teus. Na nossa comunidade é o novo tempo. Jesus, ele desce à mansão dos mortos para ressuscitarmos para um novo tempo. Um tempo em que nós somos capazes de dar a nossa vida livremente. Um tempo que nós dizemos sim a Deus livremente.
Um tempo que nós dizemos para Deus: eu quero te amar, eu me decido a te amar, a minha vida a ti pertence e esse mundo já não me basta mais. Eu estou cansado de estar no sepulcro, eu estou cansado de estar sepultado, eu quero uma vida nova. Entendem isso? Tempo de vida nova. E depois disso, o centurião e os seus homens que montavam guarda a Jesus diante do estremecimento da terra e de tudo o que se passava, disseram entre si, possuídos de grande temor: verdadeiramente este homem era filho de Deus. Aqui diante, toda a terra se cala. Hoje é dia do silêncio. E quando eu chegava, eu via tanta gente conversando. Parecia que ainda não havia entendido isso. Mas hoje é dia do silêncio. Não é dia de algazarra. Não é dia de vivermos de qualquer jeito, de estarmos preocupados com a roupa que nós vamos estar na vigília pascal, com a minha maquiagem, se eu vou pegar lugar ou não na igreja. É dia de silêncio, de voltarmos para o nosso interior, de prepararmos a nossa alma, para que nós possamos, assim como Adão e Eva, erguer os nossos braços para Deus e deixar que Ele tome a nossa mão e nos leve junto consigo. A terra estremece porque é o poder de Deus, a glória de Deus, que vence a morte, que vence o demônio. E por isso nós não mais somos escravos da morte, não mais somos escravos do demônio. E todas as nossas prisões, tudo aquilo que nos aprisionavam, elas se quebram no dia de hoje. Porque o libertador, o Deus vitorioso, o Cristo que venceu, Ele vence também e quebra todas as nossas correntes. Tudo aquilo que nos aprisiona como homens velhos. Tudo aquilo que nos impede de darmos passos largos na caminhada, sabe? Quantos de nós precisamos dar passos largos? Quantos de nós precisamos sair? Quantos de nós ainda estamos tão dentro de nós, com o olhar tão em nós? Só para o meu umbigo, só para mim, só para mim. É tempo que Deus se dá por inteiro a nós, gente. Ontem a Marília dizia para nós. Deus desce a morte, Deus desce a mansão dos mortos. E nós não podemos perder tempo e ficar em nós. Eu. Enquanto Cristo se dá para o outro, para nós, e eu fico em mim. Não dá, é tempo de dizer: sim, Senhor, eu ergo as minhas mãos para tu me levar para o céu, para o paraíso, para tu me ressuscitar. Porque eu quero, assim como vós, não mais viver para mim, mas para ti. Para ti. Porque Deus quer conosco construir já aqui na terra este novo céu e esta nova terra. Deus quer, erguendo nossas mãos, pegando na nossa mão, olhando para os nossos olhos e dizer: eu quero que a tua casa, a tua família, a tua comunidade seja a partir de hoje um novo céu e uma nova terra. Uma comunidade que as pessoas se amem. Uma comunidade que as pessoas são capazes de se perdoar. Uma comunidade que eu também sou capaz de estender a minha mão para o outro. E eu tenho a certeza também que quando eu precisar, o outro também vai me estender a mão. Uma comunidade de amor fraterno. Uma família de amor. De ressurreição. É hora de sair das nossas sepulturas. Amém?